Olá, ouvintes da Pérola FM, Novas Canções. Elvésio Nogueira por aqui com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quarta-feira, dia 7 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versos de 21 a 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então, seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos? A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. A palavra de hoje nos traz a questão da discriminação dos pagãos, dos não-judeus. Não foi uma coisa fácil as primeiras comunidades cristãs se abrirem para os pagãos. Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos todos eram judeus. Aquela gente toda tinha uma consciência clara de ser o povo de Deus, o povo com quem Deus vivia em uma sagrada aliança. O Senhor Deus mesmo tinha escolhido como seu povo, libertando-o da dominação dos pagãos do Egito e em Canaã. Então a orientação sempre foi tomar distância dessas nações pagãs, idólatras. Então, os pagãos estavam fora do horizonte dos judeus piedosos do tempo de Jesus. Os que queriam viver a fé no Deus vivo podiam se aproximar das comunidades judaicas, mas como prosélitos, não com os mesmos direitos. Todo homem judeu estava circuncidado, sinal de sua aliança com Deus. E todo judeu marcava bem a sua condição de membro do povo da aliança, pelo cumprimento do sábado, da Páscoa, das peregrinações e festas anuais, e por tudo o que a lei de Moisés prescrevia. Na verdade, essa ideia de separação e exclusão dos outros povos cresceu muito com o exílio da Babilônia. Foi quase que uma forma de sobrevivência de uma comunidade muito machucada e humilhada pelos grandes impérios que se sucederam. Então, o ambiente em que Jesus nasceu e cresceu era esse. Aliás, tinha um novo complicador: a dominação dos pagãos romanos. Mas nem sempre se pensou assim em Israel. Quando o povo começou a se formar, Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção para todas as nações da terra. E mesmo nos momentos mais dramáticos da história deles, havia quem pensasse diferente. Vários profetas, como
Isaías, do tempo do exílio, sonharam com um mundo em que todas as nações conheceriam o Deus verdadeiro e se encontrariam numa grande peregrinação à Santa Jerusalém. Então, depois que Jesus voltou para o Pai, as comunidades cristãs foram se espalhando e, aos poucos, foram integrando também, acolhendo pagãos convertidos. Foi uma mudança muito grande, mas que foi assimilada com dificuldade pelos cristãos que viviam naquela prática da lei de Moisés. Chegou-se a uma tensão tão grande que precisou haver uma reunião em Jerusalém com Paulo, Pedro e todos os apóstolos e as lideranças para resolver essa questão. Afinal, a comunidade se abriu à ação do Espírito Santo e foi vendo com clareza que chegara o tempo em que Deus queria que todos conhecessem, amassem e seguissem a Cristo, fossem judeus ou não. E para seguir Jesus, não era preciso ter os mesmos costumes que os judeus, como, por exemplo, a circuncisão, o sábado. O cristianismo era um novo momento do povo de Deus que estava aberto a todas as nações e a todos os povos do mundo. Ou seja, Jesus veio para todos e não somente para aqueles que eram o povo escolhido, o povo eleito. Então, quando os evangelistas e suas comunidades contaram a história de Jesus, lembraram-se desse passo tão importante, tão sério, que foi a superação da discriminação que o povo tinha com os pagãos. Essa dificuldade que foi a integração dos pagãos na comunidade nascente, como irmãos. Então, foi assim que o evangelista contou que Jesus estava visitando um território pagão e veio uma mulher daquela região pedir-lhe para libertar a filha da dominação do demônio. Claro que essa mulher já tinha ouvido falar sobre Jesus, sobre os seus milagres e também de expulsões de demônios. Então, a resposta de Jesus foi como o seu povo pensava. A resposta de uma comunidade que ainda não tinha acolhido os pagãos como irmãos. E Jesus diz: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. Os filhos, claro, são os judeus, e os cachorros são os pagãos. Essa era a mentalidade deles. Mas a resposta que a mulher deu representa bem toda a humildade e o espírito com que os pagãos se aproximaram da fé em Jesus. A mulher diz: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então, diante dessa condição necessitada, penitente e humilde dos pagãos, as comunidades começaram a abrir os braços para acolhê-los. Perceberam a fé que eles tinham. E aí a resposta de Jesus é o retrato disso: mulher, grande é a tua fé. Seja como tu queres. A salvação em Cristo veio para todos. Então, esse episódio da mulher pagã que foi pedir a Jesus para libertar
a sua filha do demônio, representa bem as pessoas de outros povos e religiões que procuraram a comunidade cristã para participar também da salvação que o próprio Jesus veio trazer. Os seguidores de Jesus tiveram muita dificuldade para aceitar os pagãos na comunidade, porque eles viviam dentro de uma mentalidade de discriminação dos pagãos, daqueles não-judeus. Então, os evangelistas mostraram como Jesus, dentro daquele contexto de exclusão dos pagãos, Jesus rompeu com esse esquema e alargou a sua missão também para os pagãos. O preconceito pode muitas vezes nos manter afastados de muitas pessoas e de grupos que vivem outras tradições culturais e religiosas diferentes da nossa. Precisamos ter essa abertura para aceitar também outras pessoas, outras crenças. Jesus veio para todos. A comunidade cristã tem a vocação de ser uma comunidade em diálogo com o mundo, com as outras religiões, com todos. A igreja é o fermento na massa, é o fermento de Deus no mundo, mas que precisa estar aberta também a todos. Precisa ser a mãe que acolhe todos os filhos. Assim, essa palavra nos mostra que a fé vai além da discriminação. A fé vai além da separação. A fé precisa também da aceitação, da abertura de coração, para que todas as pessoas recebam a mensagem da salvação que Jesus veio nos trazer.